Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo aqui depois. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você como não engordar no final de semana. Pela experiência que eu tenho em consultório, né, a maioria das pessoas, o que mais sabota elas durante um processo de emagrecimento é justamente esses 3 dias aí, é o final de semana, né? Isso aí é um grande sabotador de quem busca aí chegar no seu corpo ideal. Então hoje eu vou falar um pouquinho o que você pode fazer para evitar que você engorde nesse final de semana e entender o que realmente acontece aí durante esse período aí, nessa parada aí desse processo, tá? Então bora lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui. O que acontece, pessoal? No final de semana, você não vai engordar, né, 2 quilos, né? Por que eu tô falando isso? Normalmente, o que acontece? Chega sexta, sábado e domingo, a gente dá aquela leve jacada, né? Sai fora totalmente da rotina, tanto alimentar quanto rotina normal mesmo, né? Porque muitas pessoas ali não trabalham, né? Não praticam atividade física, então a rotina de sono, tudo isso muda no final de semana. Então, quando chega na segunda, a pessoa já chega com aquela sensação de tipo assim, poxa, eu tô pesando uns 10 quilos a mais, né? Eu tô com excesso de peso, tô me sentindo inchada, a barriga realmente vai ficar ali distendida, né? A disposição, né? O cansaço, o corpo, a gente sente esse corpo mais pesado e mais cansado aí realmente, tá? Só que, será que em apenas 3 dias você realmente ganhou aqueles 2, 3 quilos que estão a mais ali na sua balança, a hora que você vai pesar na segunda? Não, tá? Não é de um dia pra noite que você tem esse aumento de gordura, assim. E aqui eu chamo atenção para 2 pontos, né? Por quê? Existe uma diferença entre peso na balança e gordura, tá? Gordura, pessoal, é quando você pega e separa esse aqui é uma gordura, tá? Mas o seu peso na balança, ele é um todo, então nele tá ali tanto a sua gordura, ele tá ali também, a sua massa magra, inchaço também, retenção de líquido que você teve, então o peso ali, ele é tudo, tá? Ele não é só a gordura, por isso que é importante fazer uma avaliação antropométrica, retirada de fotos, para você realmente acompanhar aí como que tá esse processo aí, ok? Então, quando chega na segunda, o que aconteceu ali foi provavelmente um inchaço que você teve, uma retenção, tá? De líquidos ali que rolou pela mudança da rotina durante o final de semana, ok? Só que o segundo ponto é o seguinte: em um final de semana você não vai ganhar 2, né, 3 quilos de gordura, ok? Mas se continuamente, né, todo final de semana você repetir as extrapolações, os excessos, e se isso no final das contas for excesso de calorias, isso ao longo de 1 mês, 2 meses, vai resultar sim em 2, 3, né, e por aí, né, vai quilos a mais de gordura no seu corpo. Isso sim vai levar você a ganhar gordura, aumentar o peso em relação à gordura ali, tá? Porque o que pega aqui nesse final de semana? Vou dar um exemplo do meu aqui, mas esse cálculo, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, da rotina, inclusive até da composição entre massa magra e músculo que a pessoa tem, tá? Porque quanto mais músculo, maior vai ser a necessidade energética também daquela pessoa, porque ela vai ter o metabolismo mais acelerado ali, tá? Mas o meu peso atual tá na casinha dos 58 quilos, tá? Então, para me manter esse peso, ou seja, para me continuar pesando 58 quilos, para que eu pratique, né, atividade física, crossfit, 5 vezes na semana, com a intensidade que eu pratique, para que eu continue ali fazendo minhas outras atividades diárias, né, trabalho, né, eu necessito consumir diariamente 2.200 calorias por dia para me manter esse peso, tá? E aqui eu ressalto um ponto que 2.200 calorias com comida de verdade, ou seja, né, comida natural aí, com comida, né, equilibrada nutricionalmente, é muita comida para ser comida, tá? Só para vocês terem noção, para bater essas 2.200 calorias, aí entraria ali, né, umas 2 colheres de servir de arroz, mais uma concha de feijão, mais um bife médio de frango, mais meio prato ali de salada, tá?
Isso aí 2 vezes ao dia, contando almoço e jantar. Mais um café da manhã ali bem equilibrado também com uma fruta ali, com uma outra fonte de proteína, iogurte. Então, no total, eu faço por dia 5 refeições ali, né? Eu já mostrei aqui pra vocês um pouquinho mais como que essa rotina da minha alimentação. Então, assim, só no período da tarde são 3 refeições ali. Então, assim, é bastante comida pra bater com comida de verdade. Só que o que pega aqui nesse ponto? Se eu desejo emagrecer, reduzir minha gordura corporal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer menos calorias e continuar a mesma intensidade ali de treino, manter, né, aquilo ali e comer menos calorias ali ao longo do dia. Então, das 2.200, eu teria que comer em torno de 2.000. Tá vendo que não é uma redução drástica, não é passar fome, não é eu ficar, né, totalmente sem comer, não é isso, é em torno de umas 200, né, no máximo umas 500 calorias que eu vou reduzir ali para conseguir ter essa perda de gordura, tá, por dia. Beleza, só que o que acontece no final de semana, né, que muitas vezes as pessoas fazem? Elas mantêm essa restrição calórica, né, essa redução de calorias durante segunda até a sexta, mais ou menos ali até a tarde. Segue tudo bonitinho, o planejamento alimentar que a Nutri passou. Treina, dorme bem, bebe água. Só que pega? A hora que chega sexta-feira ali, aí já tem uma saída fora, né? Porque aí, às vezes já não faz o jantar, mas já prefere um item mais calórico, por exemplo, uma pizza, um hambúrguer, e só às vezes em um hambúrguer daqueles caprichadão, só naquele hambúrguer você tá consumindo umas 1.000 calorias, tá? Uma porção de batata frita com queijo, uma tilápia frita, é também mais calorias em excesso. Aí para acompanhar vem uma cervejinha, vem um refrigerante, né? Então isso aí desequilibra já essa contabilidade de calorias ao longo do dia, tá? Tudo bem, foi uma refeição livre na sexta, ok, tudo bem, ok. Só que aí vem o sábado e domingo. Aí o que acontece no sábado e domingo? A pessoa ela já não treina, ela já não dorme tão bem, porque tende às vezes a dormir muito tarde. Aí ela acorda de manhã, já pula refeições, aí, né, não bebe água direito, não consome frutas, verduras, não faz os lanches que tem que ser feitos e vai trocando essas refeições equilibradas por refeições mais calóricas. Álcool, bastante teor de álcool ali ao longo do dia, pães, doces, sobremesas, que são itens o quê? Que não dão muito volume, mas fornecem muitas calorias. E qual que é o perigo dessa questão aqui? Quando você deixa de comer os itens que normalmente tem no seu cardápio, bastante salada, frutas, seus lanches, isso dá brecha para que você não fique sustentado há muito tempo. Aí vem mais fome ao longo do dia, tá? Então a necessidade, às vezes, né, por esse lado da fome, você acaba extrapolando mais. Se você levanta tarde no domingo, não toma café, hora que chega no seu almoço a 1h da tarde, né, que às vezes é mais tarde, o que acontece lá? Você chega com mais fome, comidas mais calóricas e você tende a comer o quê? A mais, a repetir. Quantas pessoas, às vezes, durante a semana, come um prato só, chega o final de semana, vai lá e come de novo. Repete mais, porque tá gostoso, porque realmente chegou com muita fome naquela refeição. Porque tem valor sentimental, às vezes, associado àquele prato, né? Às vezes foi a mãe que fez aquilo ali. Tem gatilhos por trás, então... no final de semana, né, principalmente quando a gente vai almoçar ali na casa de algum parente, né, ainda tem aquela questão, nossa, eu fiz esse doce especialmente pra você, porque você gosta de comer isso. Então a gente tem que ter uma questão de tipo assim, poxa, como que eu não vou comer, né, como que eu não vou fazer isso se a pessoa fez especialmente pra mim, né, ela fez pensando em mim. Então a gente tem esse gatilho emocional também, fazendo com que a gente coma mais, né, que a gente repita mais aquele item, né. Então isso aí faz que no final do dia, quando a gente vai contar essas calorias e o seu gasto energético, você comeu ali, em vez de comer as 2.200 para manter o seu peso, você comeu em torno de 3.000 calorias, 3.500 calorias, tá? Porque alimentos ali, por exemplo, pizzas, sanduíches, doces, são alimentos que vão fornecer um alto teor de calorias, por isso que vai promover esse desbalanço. Só que em um final de semana só,
Isso aí, a hora que chega na segunda, você voltando para sua rotina, você vai começar a regularizar. Só que se dentro de um mês você repete isso todo mês, a hora que chega no final das contas, além de você não estar emagrecendo, não está mantendo o peso que você já tem, você inclusive vai estar ganhando gordura. Então, por isso que o final de semana, ele é um ponto que a gente tem que ligar muito o alerta, porque ele é um grande sabotador desse processo. Fora a tendência que a gente tem de beliscar muito ao longo do dia, né? Então tá preparando algum item ali, vai lá e belisca, né? Tá num churrasco, por exemplo, então o tempo inteiro beliscando alguma coisa, tá? Então o que é a ideia aqui? Não é você se proibir, se restringir, porque isso aí não vai funcionar, isso aí não vai ser mantido a longo prazo. Afinal de contas, vida social faz parte da nossa vida. Dá pra ter vida social e ser saudável e emagrecer, Nutri? Com certeza, dá super. Só que a gente tem que ligar um alerta pra ver se a gente não está extrapolando. Porque se você estiver saindo do seu final de semana com aquela sensação, poxa, eu não consigo nem beber água de tão cheio que eu tô empazinado, você realmente comeu calorias a mais, você comeu o excesso do que precisava. Então você tem que repensar o que você estava fazendo ali, né, para equilibrar esse balanço aí de calorias novamente, ok? Tem que fazer esse equilíbrio. Um grande perigo que eu vejo que a maioria das pessoas fazem, principalmente quando pensa nesse quesito de balanço energético, de contagem de calorias, é o pensamento compensador. É compensar o que ela fez no final de semana. Compensar o estrago, né? Muitas pessoas pensam por esse lado. E qual que é o perigo? Por que isso não tá certo? Né? Por que isso aí vai prejudicar ainda mais o seu emagrecimento? Pensa aqui comigo, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Você foi lá, comeu tudo que podia, que não podia, né? Comeu como se não houvesse amanhã no seu final de semana. Ok. Aí chega na segunda, o que a maioria das pessoas fazem? Eu vou compensar isso aí. Então eu vou deixar de comer, eu não vou comer arroz, eu vou comer só salada, eu vou ficar a semana inteira ali me restringindo, me proibindo, tá? Porque eu vou tirar esse atraso do final de semana. Eu vou, né, equilibrar o que eu comi. Então no final das contas eu não vou estar ganhando peso. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Na teoria, até que faz um pouco de sentido, porque pensa nesse balanço energético negativo, ok. Só que qual que é o perigo aqui? Você não está mudando o seu comportamento. Então você vai ficar sempre comendo em excesso e depois se restringindo e se proibindo. E o perigo da proibição e da restrição é que você comece a entrar no ciclo vicioso de compulsão alimentar. Por isso que você não consegue perder peso e depois manter esse peso perdido muito longe. Porque você torna o seu emagrecimento um martírio, um sofrimento. Então vamos lá, como é que funciona? Extrapolei, comi em excesso, então eu vou restringir, vou me proibir para me comer menos e emagrecer. Só que essa restrição, essa proibição, ela não é mantida a longo prazo, porque ela não muda a sua mentalidade, ela não muda o seu comportamento, é sofrido, é pesado para você fazer, você não mantém por muito tempo. E a hora que chega um final de semana, você chega assim, já com aquela ânsia de comer muito mais. Aí você come de maneira descontrolada no final de semana. Você perde o controle. Aí você começa a ativar uma compulsão alimentar. Que é quando você come, sente que extrapolou e você não consegue nem controlar mais o que você está comendo. Você não pode bater o olho que você já está comendo aquilo ali. Então você totalmente perde esse controle sobre o seu ato de comer e começa a cair nesse ciclo, porque a hora que você extrapola e sente que você fez errado, que você comeu demais, você acha que aprendeu o caminho e acha que se restringir e proibir é o caminho, você se restringe, se proíbe de novo, não consegue manter isso aqui a longo prazo, vai lá e faz compulsão alimentar de novo, extrapola de novo, novamente ali, fora que o seu psicológico ele vai ficar todo abalado. Porque para você vai começar a achar que emagrecer não é para você, que é sofrido, que fazer dieta é difícil, que fazer dieta é muito doloroso. Aí você passa a apanhar um certo ódio das comidas ali mais equilibradas. Nossa, comer salada, frango, eu detesto, eu não aguento. Porque você começa a colocar na balança que é muito mais prazeroso comer uma pizza.
e que comer um prato de arroz e feijão e um peito de frango e meio prato ali de salada, que isso não dá prazer. Seu cérebro começa a direcionar totalmente o prazer para as comidas que são mais calóricas. Por quê? Você vem nesse ciclo, você está ensinando para ele que você tem que ficar passando fome, se restringindo. Então você mesmo está colocando essa compulsão e colocando esse pensamento sabotador de que uma comida mais equilibrada nutricionalmente, que ela não vai fornecer prazer, porque você fica só concentrado no final de semana naquilo que você vai poder fazer e comer em excesso. Então, esse erro, se você já tiver cometido ou conhece alguém que cometa, peça ela imediatamente para fazer, porque isso aqui é um grande atraso do seu emagrecimento, é um sofrimento para o seu emagrecimento. E quando a gente pensa em emagrecer, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: é isso que eu vou conseguir fazer pelo resto da minha vida? Por quê? Emagrecer não é uma simples dieta, é um estilo de vida que você vai criar. Por isso que leva tempo, é mudança de comportamento e de hábito. Pensa aqui comigo, se às vezes desde criança, na sua casa, na sua família, o final de semana é dia de comer lança, né? É o dia de comer mais alimentos, de ter muita demanda, oferta de comida. E se hoje você já tá aí com seus 20, 30 anos e vem todo final de semana tendo essa impressão de ter que ter muita comida no final de semana, comer muito, você não vai mudar isso do dia para a noite. Você vai levar um tempo para adaptar e ajustar esse comportamento seu, tá? Então você tem que realmente dar tempo ao tempo, ficar tranquilo que isso aí vai acontecer, que você vai conseguir fazer essa mudança aí, né? Você vai conseguir ter essa mudança. Porque o que acontece aqui? Isso aí dá uma impressão de falsa liberdade pra gente. Eu vou me restringir, parar de comer isso, deixar de comer arroz durante segunda a sexta e comer só no final de semana. Isso aí é uma impressão de falsa liberdade, tá? Isso aí não é libertador. A liberdade é você poder comer de tudo no momento certo, mas de uma maneira que faça sentido pro seu corpo, uma maneira que faça sentido pra você, tá? Então, quando chega o final de semana, você tem que ativar o alerta e tomar cuidado com alguns gatilhos que estão te levando a extrapolar nele. A raiz do problema não é você sair de casa e ir lá para casa de algum amigo, algum parente que tem bastante demanda de comida, né? A raiz do problema não é essa. A raiz do problema é você aprender a moldar o seu comportamento, a sua mente, para ir nesse final de semana, para chegar nesse final de semana e ter controle sobre si mesmo, sobre as suas reais vontades de comer ou não, tá? Então, detalhar quais gatilhos te pegam nesse final de semana. Então, vamos lá, vamos pensar. A gente tem gatilhos sensoriais no final de semana. Quais são eles, Nutri? Visão, você vendo. Então, quem vai para a cozinha no final de semana e tá preparando, por isso que belisca muito, porque tá vendo o tempo inteiro, né? Então tá ali fazendo, além do fato de ter que provar, ela tá vendo o cheiro. Quando bate... Gente, pra vocês terem noção, eu não sou muito de churrasco de carne vermelha, né? Não gosto muito. Mas quando bate um cheiro de churrasco, eu sinto fome na hora, né? Não é fome, eu sinto vontade na hora de comer. Então aqui eu tenho um vizinho aqui próximo da minha casa que sempre faz churrasco no domingo. A hora que bate o cheiro do churrasco, eu... tá na hora de comer. Mas não tá na hora de comer. Eu tô sendo estimulada sensorialmente pelo olfato a comer. Visualmente, a gente também fica, né, estimulado. Você tá vendo ali comer. As pessoas ao seu redor estão comendo, né? Então aquilo ali, você vai no piloto automático. Quem dirige percebe muito isso, né? Você lá vai dirigindo, a hora que pensa que não, você, opa, peraí, eu tô dirigindo. A hora que você assustou, você já chegou no seu endereço, né, no local que tem que ir. Passa a marcha já automaticamente, né, quem tem carro aí, manual, né, passa automático, porque a gente tem, o nosso cérebro, ele tem esse virada de ligar o modo automático. Então, no ato de comer é a mesma coisa, tá? Então, você tá ali com na sua frente, uma bandeja de batata frita, e tá conversando principalmente, né, porque você concentra, né, na conversa ali, você vai beliscando e comendo aquilo ali sem contabilizar, sem parar para pensar. Então, se o gatilho sensorial é algo que te sabota, o que você tem que fazer? Ligar o seu alerta no final de semana, parar e sempre refletir. E começar a praticar isso ao longo do dia.
Porque às vezes o final de semana é um momento que você vai ter mais dificuldade, mas numa segunda-feira você já não vai ter tanta dificuldade. Então, sempre antes de comer, parar e pensar: poxa, o que eu tô sentindo agora? É fome? É vontade? Eu tô vendo alguém comer e por isso que eu tô pensando em comer? E se fazer uma pergunta, né? Eu comeria aqui agora um ovo, né? Eu comeria aqui agora tal coisa? Se você não comeria outra coisa, comeria aquilo, então muitas vezes isso aí é um gatilho que tá te levando a comer, tá? Então, fazer esse policiamento aí mesmo, né? Verificar se tá rolando algum gatilho. Outro fator, além desses gatilhos sensoriais, a gente tem outro fator que é pensamento sabotador do final de semana. Por quê? Como a maioria das pessoas trabalham de segunda a sexta, né? Às vezes segunda a sábado, né? Quando chega o domingo, chega sábado à noite, ela já liga um alerta de recompensa. Ah, já que eu trabalhei muito durante a semana, final de semana é dia de eu descansar, é dia de eu aproveitar. Então isso aí reforça que você pode comer como se não houvesse amanhã. Então você já vai para o final de semana com o intuito de comer muito, tá? É diferente quando você vai para o final de semana planejando uma refeição livre. Por exemplo, ontem eu fiz refeição livre, né? Ontem eu comi à noite alimentos fora do que eu comeria normalmente. Então ali eu tive comi um pedaço de torta de frango, comi um salaminho, que são coisas mais calóricas. Só que eu já sabia que eu ia fazer essa refeição, porque era um evento que eu ia, né, um social que eu ia participar, que eu ia ter ali. Eu já sabia. Então, o que eu faço, né? Se eu já sei que vai rolar isso na sexta, hoje, por exemplo, já não tem necessidade de eu fazer mais outra refeição livre, né? Amanhã, por exemplo, não tem tanta necessidade, né? Então, eu tenho que equilibrar esses pontos aí. Então, é diferente quando eu planejo, sim, tá? Quando eu sei que vai ter uma refeição livre, e com isso, não tem necessidade de eu comer a mais hoje, por exemplo. Se eu já quer à noite eu vou comer, não tem necessidade. É diferente de quando você já vai com o intuito de comer. Não, é dia de comer, então eu vou comer muito. Eu vou comer doce, eu vou comer pizza, eu vou comer isso, aquilo, outro. É diferente isso aí, tá? Então a gente tem esse pensamento sabotador, que final de semana é dia de aproveitar. E como que eu quebro esse pensamento sabotador, Nutri? Realmente começando a fazer do seu final de semana um dia como outro qualquer. E esse, pessoal, era o meu maior sabotador. Acredite se quiser, e eu mesmo sendo Nutri, o final de semana pra mim era um dos maiores sabotadores. Por quê? Eu tinha na minha mente que era dia de descansar, que era dia de aproveitar, então eu dormia até tarde. Aí eu já não bebia água, né? Porque a metade do dia eu tava dormindo, como é que eu ia beber água? Não comia fruta, já ia só para as refeições mais calóricas, já tinha que sair, comer algum item, tá? Então esse pra mim era um dos maiores sabotadores. Então como que eu fiz pra driblar esse sabotador? Mostrar que o final de semana, mostrar pra minha mente que o final de semana era um dia como o outro qualquer. Então, dormir e acordar no mesmo horário de segunda a sexta. Eu sei que para muitas pessoas isso aí parece, nossa, é complicado, porque a rotina de sono, né? Mas eu comecei a dormir e acordar no mesmo horário normal, tá? Fazer algumas coisas, inclusive de trabalho, durante o final de semana. No final de semana ali, as refeições, né? Verduras, frutas, hidratação, principalmente, manter normal, como eu faria. E as refeições que viessem fora, né, mais calóricas, lógico, eu iria comer também. Mas essa mudança de pensamento começou a contribuir para que eu entendesse, né, que isso ficasse no meu subconsciente. Claro que não precisava de eu ir lá e comer uns 3, 4 pedaços de pizza num final de semana só, ok? Então, essa mudança de pensamento, de sabotador, é realmente você mudando a sua rotina que vai te ajudar. É você trazer isso pro final de semana. Atividade física, então caminho no final de semana ali, faço algum treino em casa. Então, tem que lembrar que o meu final de semana é como um dia normal. Porque as calorias, elas são contabilizadas do mesmo jeito, tá? Inclusive, pessoal, a atividade física no final de semana é um ponto que ajuda demais. Então, quebra essa crença limitante, esse pensamento sabotador, que final de semana não é dia de descansar. Você pode descansar, pode dormir ali, ficar mais à toa, né?
Pode, tá tudo bem. Esse não é o problema, tá? O problema é você acreditar, ensinar para o seu cérebro que o final de semana é dia de comer como se não houvesse amanhã. Então, é esse pensamento que a gente quer quebrar. Pelo amor de Deus, não é que você vai trabalhar de segunda a segunda. Ai, meu Deus, eu não vou descansar, não vou poder comer nada de diferente. Claro que pode. Mas tem que virar essa chavinha, porque se você não virar, você vai comer em excesso, tá? Você vai passar, hoje pode, hoje é dia de aproveitar e vai ficar comendo excesso de calorias ali. Isso no final do mês vai atrapalhar seu emagrecimento. Outro sabotador que acontece aqui é, né, tá um pouco relacionado a esse pensamento, mas é a questão do cansaço mesmo. É você chega no final de semana, quem tem a rotina super apertada, pauleira, de segunda a sábado ali, quando chega o final de semana, tá cansado. E eu falo esse cansaço de corpo mesmo, mente cansada. E a comida, ela tá muito relacionada como descanso pra gente, como prazer ali pra gente. Uma pessoa que tá cansada, ela precisa descansar, ela precisa sentir prazer, ela precisa de serotonina, ela precisa de dopamina. E só pra vocês terem uma noção, né, quando o nosso corpo precisa de serotonina e dopamina, ele precisa descansar, relaxar, né, o nosso cérebro, ele manda sinais te pedindo comidas mais calóricas com excesso de gorduras e excesso de açúcares refinados, que são o quê? Uma pizza, que é ali um sorvete, tá? Porque esses alimentos são ricos em gorduras e carboidratos refinados, açúcar fácil. Por isso que tem até estudos que sugerem que comida, esse tipo de comida, ela causa vício, né? Alguém já deve ter ouvido falar que Coca-Cola, né? Ela causa vício, que ela é como se fosse, o açúcar é como se fosse a cocaína, né? Por quê que eles fazem essa assimilação? Porque quanto mais você tem uma alimentação rica em açúcares refinados e gorduras, mais aquilo ali ensina, né? Estimula a dopamina, esse tipo de alimentação, estimula a liberação de dopamina. Dopamina, né, e serotonina ligada ao prazer e ao bem-estar, à sensação de relaxamento. E quando você precisa mais disso, o seu cérebro vai pedir mais esse tipo de alimento. Então é real quando você tem uma seletividade por esses alimentos, quando você tem um vício. Nossa, eu sou viciada em doce, eu sou viciada em comer doce no almoço, café. Quem fica beliscando café com açúcar ao longo do dia por causa do açúcar? Tá relacionado a esse ciclo vicioso. Açúcar, dopamina, gera prazer e busca mais. E o problema desse açúcar refinado é o quê? Vê um pouquinho questão de índice glicêmico, mas depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo, uma live explicando mais a fundo. Mas só para entender essa relação com a dopamina. Esses açúcares refinados, um sorvete, uma bala, eles são absorvidos muito rápidos. O pão francês ali, o índice glicêmico dele, né? A velocidade que esse carboidrato vira açúcar e é metabolizado, é absorvido, é muito rápido. Daí gera esse pico de glicose. Só que como é muito rápido, ele acaba muito rápido. Aí por isso que comer um doce gerou dopamina, gerou prazer, né? Gerou ali felicidade, êxtase. Só que isso acaba muito rápido, esse açúcar. Aí o seu corpo quer mais. Aí a necessidade de comer mais volta de novo. Por isso que quanto mais chocolate, mais doce, mais açúcar você come, mais a tendência é querer comer mais. Principalmente se a sua alimentação ao longo do dia ela não tiver equilíbrio. A base dela foi esses tipos de alimentos com carboidratos refinados, com excessos de gorduras, né? Principalmente se for desse jeito aqui, a sua alimentação ao longo do dia, tá? A tendência é pedir mais e entrar nesse ciclo vicioso. Detalhe, mulheres, quando chega a TPM, nós normalmente temos uma baixa de magnésio, baixo de B6, de serotonina, que é hormônio do prazer. Por isso que a gente tem necessidade a querer comer um chocolate, porque é o nosso corpo tentando estimular esse prazer, é esse nosso corpo tentando estimular essa dopamina. Por isso que a gente fica estressado, porque serotonina, magnésio reduz. Por isso que a gente fica mais estressada, mais irritada, tá? Por isso também que mulheres na TPM, que tem TPM muito severa, fica muito irritada, muito nervosa, low carb não é a melhor estratégia, cortar carboidratos não é a melhor estratégia. Porque se você reduz seu consumo de carboidrato, carboidrato é o quê? É glicose, né? É doce, né? É açúcar ali. Se você reduz isso,
o seu corpo, a tendência dele pedir mais é grande. Por isso que aumenta o desejo por comer mais doce, mais carboidrato. Então analisa se, né, ao longo da sua refeição, ao longo do dia, será que você está comendo carboidrato na quantidade adequada? Se você está tão ansiosa, tão desejosa por um doce, ficar comendo doce, pode ser esse desequilíbrio que está rolando aqui, tá? Nesse consumo do carboidrato. Então a gente tem que ligar alerta, ficar atento com isso aí, tá bom? Então, nesse quesito aí de descanso, muitas vezes chega o final de semana, a gente já tá cansado, fadigada. E por que isso explode no final de semana e a hora que chega o final de semana você vai comer em excesso? Porque ao longo da sua semana você não se permitiu dar uma pausa, você não se permitiu descansar, ter um momento ali para você relaxar. Então, a hora que chega no final de semana, tá tudo acumulado. Aí a tendência de buscar, né, dopamina para se relaxar é muito grande, tá? E vem aí, porque eu falei desses sabotadores isolados. Mas quando chega o final de semana, eles podem se juntar. Se você já tem um pensamento de aproveitar que final de semana é dia, se você já tem gatilhos sensoriais ali, ainda vem esse cansaço junto, você tem 3 sabotadores juntos no seu final de semana, levando você a extrapolar no final de semana, tá? Então, tem que ligar esse alerta. Então, nesse quesito do cansaço, observe. Será que você não está se cobrando demais durante segunda a sexta? Será que a sua rotina de trabalho não tá? Levanta 6 horas da manhã já pensando em trabalho, dorme 10 horas da noite, mas fica o tempo inteiro pensando em trabalho, trabalhando, né? E esse trabalho não é só trabalho fora não, mas mulheres aí, pessoas, né, que são donas de casa, isso também é o tempo inteiro, né? Dona de casa, eu até falo que ela não descansa, ela não tem pausa, né? É o tempo inteiro preocupando com o que vai fazer para comer, preocupando com o filho, marido, família. Então a mente está o tempo inteiro ali alerta, está trabalhando o tempo inteiro, né? Então esse trabalho, esse cansaço não é só trabalho de quem vai para fora de casa, mas quem fica em casa também tem. Então será que você não está precisando colocar ao longo do seu dia momentos de prazer nele ali? Momentos para gerar dopamina sem ser a comida, né? Por quê? O que pode ajudar a gente a gerar essa dopamina aí? Fazer uma atividade física que você goste, que você se sinta bem. Tem às vezes ali um momento de assistir um filme ali. Sentar, às vezes tem pessoas que gostam de, por exemplo, de sentar na rua ali e ficar olhando a rua, tá? Quais são? O que te dá prazer? Eu, por exemplo, ao longo do dia, eu gosto de deitar no sofá depois do almoço e ficar de boa, tranquilinha ali. Ficar 1 minuto sozinha, calada, quietinha, né? Na minha. Então, isso aí vai te ajudar. E às vezes tem alguns alimentos que vão contribuir também. Por exemplo, quem gosta de chocolate, um chocolate 70%, comer às vezes ali após o almoço, né, um chocolate de 70%, ou quem tem às vezes um vício muito grande com doce, ainda tem um agarramento muito ali com doce, após o almoço comer um pedacinho de doce. Mas aqui, não é a caixa de bombom, é um bombonzinho, é uma colherzinha de sopa rasa de doce, e comer aquilo ali para realmente te dar prazer, não é enfiou tudo na boca e pensa que não acabou, né? Isso aí, se é algo que te dá prazer, que você goste tanto, por que você vai comer correndo? Então, realmente se permitir ter prazer com aquela refeição, né? Então, coloca um pouquinho, deixa derreter na boca, sinta aquilo ali derreter na sua boca, sinta prazer com aquilo, sinta que aquilo ali, né, um momento de paz, de relaxamento. E após o almoço é um horário legal de incluir algum docinho, né? Quem tem essa necessidade grande do doce, quem não tá pronto pra né, ficar mais sem o doce ali, né? Porque após o almoço você teve uma refeição completa. Então a absorção desse doce, ela vai ser retardada, ela vai demorar mais tempo para acabar de ser consumido ele todo ali, tá? Então às vezes inclui ali um chazinho ali ao longo do dia. Chás auxiliam muito, né? O chá, ele tem esse poder ali, né? Alguns chás de acalmar, de relaxar, de controlar esse desejo às vezes por doce. Quem tem muito, quem tá com o paladar come muito excesso desses alimentos com carboidrato refinado e gordura, então ela precisa estimular a redução do desejo por doce ao longo do dia, tá? Quem tá cansado, pessoal, quem tá fadigado aí, quem trabalha muito, fica com a mente o tempo inteiro em alerta, muita chance de você estar com cortisol elevado,
tá? O cortisol é o hormônio do estresse, né? Ele atrapalha totalmente o seu emagrecimento, ele bloqueia a sua queima de gordura, tá? Então, mais um motivo aqui, chazinhos relaxantes, usar estratégias para baixar o nível desse cortisol ao longo do dia. Às vezes, se for o caso, até fazer um exame, entrar com uma suplementação. Uma coisa simples que ajuda, água com limão, tá? Ao longo do dia, ajuda a reduzir esse cortisol que está elevado, né? Melhorar essa qualidade do sono e também se você não dorme bem, não tá dormindo bem, a tendência é você ficar mais cansado, mais estressado. E a hora que chega o final de semana, às vezes ali você vai botar tudo pra fora, vai extrapolar totalmente no seu final de semana e vai atrapalhar esse emagrecimento. Porque às vezes em um dia só também você pode comer calorias pra semana inteira, tá? Então tem que ter esses cuidados aqui, tem que ligar esses alertas para que você não extrapole, né? Nesse consumo de calorias. Então, o problema é que não é você comer um brigadeiro após o almoço. O problema tá você comer 10 brigadeiros ali após o almoço e comer como se não houvesse amanhã. Então, pensa nesses sabotadores que eu falei aqui, o que tá realmente acontecendo com você e comece a trabalhar, né? Pega essas dicas que eu dei e comece a trabalhar um sabotador às vezes de cada vez. E tenha calma, paciência, porque é mudança de comportamento. Comportamento demora para ser mudado, tá? Então, assim, não fique preocupado, desesperado. Isso vai mudar? Vai, mas dê tempo ao tempo, tá? Não adianta nada se você desistir agora, né? Eu não dou conta disso, desistiu. Você só tá tardiando o seu emagrecimento. E a gente tem que colocar na balança aqui. Será que realmente você está disposto a ter esse emagrecimento? Vai aceitar essa missão de fazer esse passo a passo? Ou você prefere ficar indo e vindo aí nesse emagrecimento? Emagrece para uma festa de fim de ano, para uma viagem, depois ganha esse peso tudo de volta. O que você quer para sua vida, né? Você quer ficar estragando esse metabolismo, se estressando ali, se sabotando? Ou realmente encarar que você precisa fazer essa mudança e de braços abertos e topar essa mudança aqui, né? Então tem que pensar nisso. Bom, e pensando no final de semana como um todo, em relação à comida, né? O que comer... Primeira dica, pessoal, é hidratação. Então, eu aposto, né, que a maioria não chega a beber os 2, 3 litros de água ali que deveria beber. Então, presta atenção nessa quantidade de água. No final de semana, você tá bebendo a mesma quantidade? Quando você se hidrata bem, você tem a tendência a comer menos. Por quê? Lá no nosso cérebro, o receptor tanto da fome, né, e da fome ali, e da sede, eles são muito próximos. Então, o que acontece? Se você não tá bebendo água direito, às vezes seu cérebro tá mandando sinal que tá com sede, só que fica confundindo com fome. Aí você fica o tempo inteiro, nossa, eu tô com uma fome, quero comer uma coisa, mas eu não sei o que eu comer. Principalmente quando bate aquela questão, nossa, um açaí geladinho, nossa, uma Coca-Cola geladinha. Cuidado. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Muitas vezes o que tá rolando é sede. Então se hidrata bem. Isso aqui não é balela, não é papo de nutri. Água tem que ser bem hidratado. Não espere sentir sede. Se você tá sentindo sede, é porque você já tá desidratado, tá? Nutri, mas eu não aguento beber água e tal. Pra mim é complicado. Faz uma água aromatizada, coloca umas rodelas de limão aí, pensando se você tem o sabotador do estresse aí, né, do cansaço. Ou se é o desejo doce, coloca uma canela em pau aqui, mais uns morangos, umas fatias de morango aqui, tá? Ou se você fica muito inchado, coloca aqui às vezes umas rodelas de pepino, né, de melancia, tá? Pra dar sabor nessa água pra você consumir. Às vezes faça o consumo da água com gás. Quem aí é viciado em refrigerante, né? Pega uma água com gás ali, coloca um limão espremido, ou às vezes, né, um morango, que é uma fruta com menos calorias ali, né? Faz essa água aromatizada, ou um chá junto, né? Coloca um sachêzinho de chá junto aí nessa água com gás aí, para dar mais sabor, para facilitar que você consuma essa água. Mas tem que hidratar. O seu corpo, 70% dele é água. Se você não bebe água, piora toda a situação. Por quê? Você, além de ficar mais inchado, mais retido, né? Você chega ali na segunda parecendo um baiacu todo inchado. Por quê? Você não bebeu água. O que seu corpo pensa quando você não bebe água? Que você tá lá no deserto do Saara, que você virou um camelinho, né? Então, o que ele faz? Ele liga um alerta e ele, porque ele não tá nem aí, seu cérebro, se você acordou hoje decidindo que quer emagrecer.
ele quer te manter vivo. Então, para ele não faz diferença se você quer emagrecer ou não, tá? Inclusive, ele estoca gordura em você como forma de prevenção ali, para te manter vivo. Então, aquelas pessoas que não come, tá com fome, não come, tá? Fica empurrando a fome com a barriga, né? Não bebe água direito. O seu corpo, ele liga um alerta que você tá num estado de emergência. Ele toca uma sirene falando que você tá no estado de emergência, que não sabe o que tá acontecendo, acredita que você tá numa guerra, tá passando fome. Então, o que ele vai lá e faz? Opa, nosso intuito é manter essa menininha viva aqui. Essa pessoinha tá quase morrendo, então a gente vai manter ela viva. O que a gente vai fazer? Vamos reduzir esse metabolismo aqui, né? Porque se ela gasta menos calorias, então a gente, né, vai conseguir manter ela viva por muito tempo. Já que ela fica aí tempo sem comer, passando fome, não bebe água, então vamos reduzir esse metabolismo aqui. Beleza. E, além disso, vamos estocar mais gordura. Aqui tá localizada, isso aí não vai queimar nunca. Vamos deixar isso aí estocado, guardadinho, porque ela passa fome, ela passa sede, né? Não sei que momento ela vai estar na guerra ou não, então a gente tem que estocar, tá? Então é isso que o seu corpo entende. Então por isso que depois você fica assim, nossa, meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer, tá? Mas será que você que não tá tornando ele lento, que você não tá sabotando esse emagrecimento aí? Então tem que ligar esse alerta de toda a sua alimentação ali ao longo do dia, ao longo da semana, o que você tá fazendo. Mas o motivo para você não encher, se entupir no final de semana e depois chegar na segunda, fazer jejum, passar fome, tá? Porque você tá bagunçando seu metabolismo, seu cérebro não tá entendendo, seu corpo não tá entendendo o que tá rolando com você. Se você quer realmente se matar, ele não entende o que tá rolando, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção nesse ponto. Outro fator aqui, que é da gente não beber água adequadamente, que o nosso intestino, ele também vai ficar todo bagunçado. A constipação, muitas vezes, vem de falta de consumo de água, falta de hidratação. E isso aí, crônico, pessoal, pode ter muita chance de desenvolver um câncer ali. Outro ponto maior ainda é que, como seu corpo precisa de água, o que ele vai fazer? Ele vai absorver das fezes. Então, ele vai sugar aquela água que está no cocô. Por isso que o cocô depois é duro, você tem que fazer força, por isso que vem a constipação. Então, quem não bebe água, tá bebendo água de cocô. Uma água que deveria já ter sido eliminada, né? Que tá ali com resíduos de toxinas. Porque se a gente faz cocô e xixi, é porque a gente tem que eliminar coisas tóxicas para o nosso organismo jogar fora, tá? Então, ao mesmo tempo que você tá se hidratando com água de cocô, você tá pegando toxinas, substâncias que deveriam ser eliminadas e jogando para a sua corrente sanguínea de novo. Aí, o que você tá fazendo no seu corpo? Você tá inflamando ele ainda mais. O próprio excesso de peso já é inflamação do seu corpo. Se você não bebe água, você tá inflamando ainda mais o seu corpo, tá? Seu corpo tá ficando ainda mais inflamado. E quais são as consequências da inflamação, Nutri? Cansaço, fadiga, estresse, metabolismo descompensado, desejo por doce, não durmo bem, tudo por causa disso. Tudo, gente, por causa de uma coisa simples que é andar com uma garrafinha e beber água. Ah, Nutri, mas eu comecei a beber água, eu tô indo no banheiro toda hora. Lógico que tá. É a primeira vez que o seu corpo tá vendo muita água, você parecia um camelo, né? Se você bebia 500 ml de água por dia, de repente você bebeu 3, seu corpo ainda não sabe administrar isso, pra ele é novidade, né? Então ele ainda vai levar um tempo a se adaptar e se, né, restabelecer com essa quantidade nova de água que você tá dando pra ele. Outro detalhe, aí a pessoa fala assim, não, beleza, tem que beber 3 litros de água por dia, né, Nutri? Daí já vai e bebe 1 litro de uma vez. Lógico, você vai mijar essa água toda de uma vez, não tem como. É fracionado ao longo do dia. Eu sei que pode dar trabalho, eu sei que no início pode ser chato, eu sei que pode ser cansativo. Mas e aí? O que você prefere? Melhorar esse hábito pequeno ou viver de constipação, viver com o metabolismo lá embaixo, não conseguir emagrecer? Tem que colocar na balança, né? Será que realmente emagrecer é a sua prioridade? Se você quer emagrecer? Se ainda não for, tudo bem, tá tudo numa boa, né? Cada momento da nossa vida é um momento de fazer uma coisa. Mas se for, vamos mudar. Por que não mudar? Por que não beber água? Me dá um bom motivo, por que você não faça isso? Será que não é só desculpa, não é só pensamento sabotador que você tá tão acostumado a ter, que você tá colocando nesse consumo de água aqui também, tá? Quando é um chá, uma coisa assim, eu até falo, mas
Água não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Eu sei que pra você pode ser, mas porque você não tem o hábito ainda, não tem o costume. Mas vamos topar mudar esse hábito, melhorar isso aí, né? Vai ser importante pra sua saúde, pro seu emagrecimento, ok? Então pensa nisso aí. Então, pro final de semana, galera, hidratação, tá? E a cervejinha, Nutri, como é que fica a bebida alcoólica? Cada um copo de cerveja, bebe um de água também. Vai te ajudar a beber menos álcool. Eu já fiz uns stories aqui anteriores, né, explicando uma vez sobre o efeito do álcool no nosso organismo, principalmente no emagrecimento. Atrapalha sim emagrecer, tá? Então quem chega sexta, sábado, domingo e entorna no álcool, aí entorna na cerveja, né, essas bebidas alcoólicas, sim, seu emagrecimento ele tá sendo prejudicado, não só pelas calorias, mas porque o metabolismo do álcool, ele faz com que você interrompa a quebra da gordura, né? E a lipólise, aqui é a lipólise, né? E também a queima da gordura. Ele vai atrapalhar você queimar essa gordura, tá? Então, assim, é realmente controlar. Se você no final de semana bebe, tem o costume de beber ali umas 10 garrafinhas, sei lá, 10 latinhas de cerveja, vamos tentar fazer uma redução nisso aí, tá? Ou a princípio, se você ainda tem dificuldade com a mudança da bebida, tá tudo bem, um passinho de cada vez. Não precisa fazer tudo nesse final de semana, não precisa pôr tudo em prática de uma vez, tá? Continua então, por exemplo, com a sua bebida aí, mas melhora na água. Melhora às vezes nos seus tiragostos, nas opções que você tem de tirar gosto aí. Porque imagina, você já tá bebendo cerveja, que bloqueia a queima da gordura e a quebra da gordura. Ok. Só que ainda você ainda tá dando mais gordura, né? Você tá dando mais excesso de calorias. Você tá comendo bastante ali, por exemplo, batata frita, linguicinha, né? Então, assim, às vezes é um salgadinho, às vezes o que você come ao longo do dia é excesso, tá comendo muito. Então, além de você já tá dando álcool que atrapalha queimar gordura, você ainda tá dando mais excesso de calorias para formar mais gordura, para ajudar a localizar ainda mais, né? Então, tem que ter cuidado com as suas escolhas alimentares ali. Se não tá tendo facilidade em controlar a bebida, aumenta a hidratação e tenta colocar alguns petiscos, né? Alguns acompanhamentos mais equilibrados. Então, às vezes um tomatinho cereja, às vezes faz ali uma cebola assada junto, né? Você vai fazer um churrasco, um peito de frango ali, então intercala. Não é que você não vai poder comer nunca mais, né? Uma mandioquinha frita, mas intercala. Leva um pouquinho da mandioquinha cozida também para ir reduzindo essa caloria que você consome, tá? E novamente, pensa, né? É uma mudança que eu vou fazer aos pouquinhos, mas que eu vou colher um resultado muito satisfatório lá na frente, que é o meu emagrecimento, é o meu corpo ideal, né? É a mudança da minha autoestima. Não adianta você ficar triste que você tá com excesso de peso, mas se você não tá disposto a fazer nada para mudar, você vai continuar triste com excesso de peso. Eu queria muito ter uma fórmula mágica e passar para você conseguir emagrecer, mas não existe essa fórmula mágica. Nenhuma cirurgia não faz esse milagre. Nutri faz sim, porque eu vou lá, faço a lipo, volto chapada. Tudo bem, você volta chapada, mas você mudou seu comportamento? No final de semana, você vai continuar tendo as mesmas atitudes que você tinha antes de fazer essa lipo? Você tá tomando remedinho, tudo bem. Mas quando parar de tomar esse remedinho, o seu comportamento, ele vai mudar ou você vai continuar tendo o mesmo comportamento? Sinto te informar, se o comportamento não muda, se as suas atitudes não mudam, você vai reganhar aquele peso perdido todo de volta. Por isso que entra no efeito sanfona, por isso que emagrece e ganha peso de volta. É justamente porque não muda, não trabalha esse comportamento, tá? Então realmente tem que estar disposto a fazer essa mudança. Outra dica, tá vendo, pessoal? É o simples, é o básico que vai te ajudar a emagrecer aí, que não vai deixar esse final de semana fazer você ganhar peso. Salada, meio prato de salada ali. Para vocês terem noção, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente consuma diariamente em torno ali de 500 gramas, né, meio quilo de verduras e frutas. Isso aí, gente, é bastante coisa, tá? Se você for pesar ali a alface, é muito pé de alface, viu? Tá? Mas assim, então, no final de semana, né, o que eu pego na maioria das pessoas, que quando eu pergunto pra elas, eu até peço elas pra desenharem, né? Eu faço o círculo assim do prato, né? Eu sou péssima desenhista, mas é que finge que tá bonito.
e peça ela para riscar. Quanto de salada você consome? A maioria das pessoas coloca que consome isso aqui de salada. Sabe quanto você deveria comer de salada? Pelo menos, ó, a metade do prato, tá? E eu sei que pela correria do dia a dia, às vezes pelo paladar, né? O hábito, costume, né? Comportamento, a gente não tem um comportamento de comer. Pelo preço, às vezes também, né? Ultimamente, verdura tá caro, eu sei que tá caro, né? Não tá baratinho não. Então o que a gente tem que usar como estratégia? Tentar pegar as da época, né? Se tá na época agora de, sei lá, cenoura tá mais barato, vamos pegar mais cenoura, né? Cebola também entra, alface. Tem um pezinho de alface, comprar às vezes do vizinho essa alface ali pra tentar ter um preço mais acessível. Às vezes, se você bebe 10 latinhas no final de semana, às vezes se você trocar, né, beber 5, o dinheiro que sobra da latinha, né, da cerveja, você consegue comprar mais uns pezinhos de alface ali, né? Então dá pra fazer esses equilíbrios, você consegue economizar, né? Uma pizza ali, que você compra, né, uma pizza e uma cerveja, uma coca, sei lá, vamos pôr uns 50 reais, isso aí dá pra comprar um pouquinho mais de verdura, né? Dá pra você melhorar mais essa qualidade, tá? Então, a hora que chega o final de semana, comer esses meio prato ali de salada. Por que, Nutri? Saciedade. Vai te ajudar a ficar mais saciado. Se você comeu aquele meio prato de salada, a hora que você for comer, por exemplo, a sua lasanha, às vezes feijoada, farofa, né? Comer a comida normal do final de semana, você já vai estar um pouquinho mais saciado. Além do fato que, outro detalhe, as verduras elas vão fornecer fibras que não só vão atuar na saciedade, mas também na modulação da nossa saúde intestinal, né? Ou seja, o nosso intestino, para ele funcionar bem. E se em 2 dias você não consome fibras de maneira adequada, né? Você, né, na verdade, em apenas 24 horas, ou seja, um dia, se você não come fibras de maneira adequada, o seu intestino ele desregula a microbiota, ou seja, as bactérias que estão colonizando ele. E isso faz com que você aumente desejo por doce, você já não durma bem, tá? O nosso intestino, ele é o centro do emagrecimento. Depois, se vocês quiserem uma aula mais detalhada sobre intestino, me fala, depois comenta no final do vídeo, né? Lá nos comentários, que eu trago uma aula bem explicada sobre intestino aqui pra vocês também. Mas ele é o nosso centro do emagrecimento. Num processo de emagrecimento não existe uma pessoa que vai conseguir ter resultados satisfatórios se o intestino não tá 100%. Por quê? Vem sabotadores, sono, desejo por doce, cortisol elevado, vem tudo isso aí, tá? Baixa na produção de serotonina, tá? Então a pessoa fica mais estressada, ok? Aqui a Rayane comentou, meu intestino é preso. Eu vou fazer uma aula, uma live aqui depois pra vocês, então, sobre intestino, pra explicar bem a fundo sobre isso. Primeiro ponto, hidratação, regular essas fibras. E tem alguns itens, né? Tem um protocolo que a gente faz que a gente limpa esse intestino. E daí eu vou explicar bem direitinho na próxima live aqui com vocês, tá? Vou marcar e posto aqui, deixo aqui pra vocês, pra explicar bem detalhado. Então o intestino ele é o centro do nosso emagrecimento. Ele é considerado o nosso segundo cérebro, tá? Então em apenas 24 horas você remodula toda essa microbiota. Você consegue alterar tudo isso aí, o que vai te sabotar no seu emagrecimento ali. Então, assim, emagrecer, pessoal, não é simplesmente fechar a boca. Pensa aqui comigo, se fosse uma coisa fácil, né, assim, simples, todo mundo teria o corpo ideal de vez ali, né? Por quê? Emagrecer tá envolvido com saúde, né? Com mental também, psicológico, né? A gente fica, nós, principalmente nós mulheres, lógico que a gente fica chateada, né? Se a gente tá se sentindo um pouquinho acima do peso, isso mexe com a nossa autoestima, mexe muito com o nosso psicológico ali, mexe sim, tá? Então, nós temos que pegar tudo isso que tá sabotando e tentar resolver cada pontinho de vez. E é mudança de comportamento e de hábito mesmo. E leva tempo para ser mudado, né? E parar de tentar pegar essas dietas malucas, fazer essas restrições, essas proibições ali, tá? Pessoal, vou ter que finalizar porque dá uma hora que a live cai, né? Senão depois eu não consigo despedir de vocês. Mas assim, muito obrigada a todos que assistiram, né? Que vão assistir. Se você conhece alguém que passa por esse processo, tá querendo emagrecer, e caminha, compartilha esse vídeo aqui pra eles, leva essa informação ali pra eles também, né? Sobre
esse ponto. Se você entrou depois, não assistiu desde o início, assiste depois o iniciozinho, né, que eu expliquei uns pontos básicos ali desse emagrecimento, pra, né, ficar bem concretizado todo o pensamento ali, tá? E qualquer dúvida, sugestão de temas, depois vocês me mandam também, comentam abaixo lá desse vídeo aqui, o que vocês querem saber, que eu trago aqui pra passar pra vocês, tá bom? É sempre um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento aqui com vocês, e espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais. Eu vou estar encerrando porque senão depois encerra aqui e eu não dou tchau pra ninguém. Beijo, até mais. Tchau, Flávia, muito obrigada. Magna, lindeza, muito obrigada. Rayane, muito obrigada, tá? Muito obrigada a todos que participaram aqui. Até mais. Tchau.